As psicografias, Fábio, conta pra gente das Pois é. psicografias. Olha, a minha mãe estava lembrando quando que eu era adolescente, ela falava que eu escrevia muita coisa. Ela falava, Fábio, eu acho que aquilo já era Já era psicografia. psicografia. Porque ela falava que eu tinha um catatá, um bolo de coisas assim, que eu escrevia várias histórias que eu já escrevia. Eu, sinceramente, não tenho como te afirmar, porque eu lembro que eu escrevia, mas assim, eu não conseguia fazer uma associação se ali eu estava tendo uma inspiração espiritual ou Uhum. não, tá? Mas o trabalho da Fuca, ele começou com o Águia Branca pedindo para, no ritual dos padês, eu fazer as psicografias dos guardiões. Era isso que eu tinha curiosidade, assim, como é que surgiu esse convite? Tipo, ele chegou lá na sua casa, foi um convite, foi no terreiro e falou, então, agora a gente vai começar É, a e- psicografar. isso. E aí ele disse, você, a partir... quando ele foi montando no primeiro ano todos os rituais, quando chegou o ritual do Padê, que é Uhum, aquele momento de fortalecimento com os guardiões, Exus, uhum. pombagiras, e inclui também, nesse caso, os malandros, etc., e malandras, ele falou, o nosso modelo Fuca não é uma salva para agradar a entidade. É Uhum. uma forma que a entidade vai atribuir aqueles elementos e Trabalhar em dar e você. trabalhar o médium. Uhum, Então ela vai direcionar o que ela quer de sentido para o médium. Então ela vai dar um texto, uma mensagem de direcionamento e vai traduzir no padê elementos para fortalecimento do médium uhum, pela aquela entidade. Ok. E aí eu falei, como é que vai ser isso e tal? Mas na época a gente tinha oito uhum, membros ali. Claro que de 8 vira, multiplica, porque cada um tem um Exu, uma pombagira, outro tem um malandro, então já multiplica aí. uhum, E eu comecei a fazer esse trabalho, um meio cagadinho, assim, tipo, meu uhum, Deus, como é que vai ser isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir aham, ouvir, eu ver e etc? No início foi confuso, porque eu ainda não tinha entendido como eu iria canalizar isso. Eu não faço a mecânica em que a uhum, entidade pega o braço, etc. A entidade não, o espírito, aham, etc. Eu ouço e eu traduzo rápido. E às vezes, se uhum. falar rápido demais, eu Peraí, tenho que tentar repete. acompanhar. E aí eu consigo reproduzir tudo. E desde então eu comecei a fazer. Aí olha que curioso. Passou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, só que a casa foi crescendo. Uhum, E aí nós já estávamos, eu acho que foi isso, foi 2020. Foi 2020, a casa já estava lá com os seus 50 médiuns. E eu fazendo a psicografia para todos os médiuns, com os Exus e as pombagiras, os malandros de todo mundo. uhum, E aí eu meio que dividia os meus dias, assim, que eu ainda estava trabalhando. Eu dividia uhum. meus dias, aí eu fui pedir, assim, um arrego, assim, sabe? Do tipo assim, ai, Ih, fiquei gente, eu não tô cansada. aguentando. Aham, É muita coisa, sabe? Eu acho que, poxa, não podia fazer diferente, fazer um aham. modelo padrão e todo mundo faz, e se fortalece. E o Águia Branca falou assim, não, porque você precisa... Aí, não, mentira, o Exu falou, o meu Exu falou assim, não, você tá pedindo errado, você tá pedindo para não fazer. Eu falei assim, claro, porque eu tô cansado. Ele, não, você tem que pedir força. Porque você não pode. Ah, tá. Agora eu entendi. Aí ele falou, você tem que pedir força. Cara, isso fez total diferença numa lógica pra mim, né? Aham. Porque às vezes a gente Hum. realmente, no nosso dia mesmo, você vê assim e você fala assim, não, me dê E força. às vezes a gente gosta da Ai, nossa rotina, do nosso trabalho, mas a é, gente fica cansado. cansado. Aí Aí tem você que pede pedir força, você dá força. um up, Não é pedir pra um parar. upgrade. Verdade. E aí eu sei que foi. E aí logo em seguida, quando chegou em junho, o Águia Branca fez assim, vai pro quarto, que a gente tinha um quartinho. Uhum. Vai pro quartinho, leva papel e lápis, e vai ter hora pra entrar, mas não vai ter hora pra sair. Eu falei assim, cara, ele vai me lascar um esporro, tô ferrado. Eu acho que ele vai me esculachar, porque ele vai falar assim, você não vai conseguir nem sair de lá, porque eu só no soro. Não tem hora pra É só no sair. soro. Aí eu estou sobrevivendo. E aí eu pensei assim, meu Deus. Enfim, resumo da ópera. Entrei todo cagado na hora que foi marcada. E aí ele começou o Águia Branca, isso em 2022, junho de 2022. 15 de junho de 2022. Título:
Ah, você não sabia que era um livro? Não. Você descobriu escrevendo? É, Que maravilhoso foi isso. isso! Aí ele fez título. Aí eu, é o título do esporro, né? Porque eu vou levar esporro, com certeza. Aí ele, Universo em mim. Aí eu, Universo em mim. E eu ainda assim, O que tá o acontecendo? que que tá acontecendo? Aí ele botou, introdução. Aí eu, introdução. Aí ele, foi falando, acabou a introdução. Puf. Aí ele fez assim, você entendeu agora o porquê que você estava fazendo psicografia desde que nós Tava começamos? treinando pra escrever o livro. Treinando para Olha escrever o só. livro. E treinando não com um, com vários, né? É, Porque uma coisa é você pegar a manha de um, sim. e outra coisa é você pegar. A sutileza, cada um se comunica de um jeitinho, né? Exatamente. E aí por exemplo, o Águia Branca, a minha mão dói, porque ele não para de falar. A minha mão dói porque ele não para de falar e eu tenho que tentar ir acompanhando. E eu fico assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele podia dar uma pausa, né? Falar assim, Aham, agora eu vou beber um pouquinho d'água. Ele não tem um aham, copinho d'água lá. aham. Não tem. Aí, depois disso, ele falou assim: "Ah, agora eu preciso que você marque dia e hora, porque a gente vai completar e nós vamos escrever esse primeiro livro." Aí eu pensei, ih, caramba, isso é sério? É um livro. Eu falei, gente, mas isso é muito sério. É, eu tô escrevendo um Eu? livro? É, E aí? eu. Enfim, concluímos o Universo em mim. Ou. Aí eu quero contar essa história que foi engraçada. Acabou o último dia, ele fez o capítulo do agradecimento. Aham. Agradecimentos, e ele escreveu lá uma forma que as pessoas precisam aprender a agradecer. O Uhum. agradecimento do livro é ensinando a gente a agradecer a vida. Enfim, acabou, tá, ponto final. Acabou. Aí eu falei, tá. Eu tava indo toda segunda, quarta e sexta, de manhã. Aí acabou, tipo, segunda, acabou. Na quarta tu voltou? Acabou, né? Mas não Fizemos o acabou, livro, Vicky. acabou. Ele disse que acabou, eu Ah, escrevi lá o aham. agradecimento. Sexta-feira, Agora é folga. sexta, você Netflix. voltou? Não, cara. Semana seguinte eu tava parado. Aí eu vi a presença dele. Você viu? Vi, Teve que aparecer. teve. Aí ele fez assim: não tô te entendendo. Aí eu, o que que eu fiz de errado? Ele falou: quem falou pra você que acabou? Aí eu falei: ué, mas o livro acabou. Ele falou assim: esse livro acabou. Tem outros. Gente, E volta, que volta, babado. E volta. nunca mais parou. Nunca mais Mas como é parou. que foi com o Kalil? Sentiu muita diferença? Acho que sim, né? O que? A escrita A do. comunicação Nossa! deles A é escrita do Calil. Na super verdade, assim, diferente. o desafio maior é sempre com o Águia Branca, porque ele é veloz na fala. Então, Hum. acompanhar o tempo dele e acompanhar tudo que ele tá falando é E uma difícil. curiosidade minha, Claro. porque eu acho que caboclo tem essa coisa mais séria, né? Eu Sim, sinto eles mais. Eu sinto muito uma energia de proteção, de sim, guardião, tô sim, cuidando de você, mas assim, tem risadinha. sim, Sério. sim. Isso de algum momento já te deixou meio intimidada, assim, de tipo, Não, nossa, ele é sério. não, não. Eu Que eu acho ele respeito bem muito sério. essas personalidades, né, de Uhum. cada um, né? Trabalho com dois Exus, né? Um é muito É o cigano? É, ele é muito boa Aham. praça. O outro é secura Papo reto. total. Uma vez, inclusive, esse outro seco foi muito engraçado, que ele falou assim: a Águia Branca pediu pra eu dar um recado. Ele puto, porque tipo assim, eu não sei falar bonito e eu tô Aham. aqui pra falar umas coisas pra vocês, e ele todo constrangido. Oh, Eu meu falei, Deus. tadinho, né? Porque ele não tá preparado pra Aham. isso, né? E aí, mas eu respeito essas coisas. Mas o desafio pra mim maior foi psicografar o Contos do Cativeiro, Hum. porque foram pretos velhos e eu não Uhum. tinha ainda trabalhado com essa velocidade que os pretos velhos Por falam. que é mais lentinho? Porque, por exemplo, a minha prática que me deu bagagem foi Exus e Pombagiras. A fala Uhum. rápida. E, é, é, Cacique Preto Águia Branca, rápido. rápido. O Calil, ele, ele, Tranquilo. ele é tranquilo, mas também não é lento. Aham. Ok, cara. Vamos começar um novo livro, Contos do Cativeiro. Eu, beleza, marquei, segunda, quarta e sexta. Tô lá, vamos pro encontro. Começou. Primeiro. Então, fio. Aí eu falei assim, gente, isso é pra escrever? E eu já com medo. Isso escreve? Não, só vim me apresentar primeiro pra você. Ah, meu E eu Deus. assim, ah, tá.
Mas aí você só me avisa a hora que vai escrever. Sério, foi muito doido captar o Oi, Fih, Contos do tudo bem? Cativeiro. E quando eles contam a história, falam assim, ai, na história, aí tem, mas não bota isso não. Aí eu fico assim, gente, não bota o quê? Você tem que tirar, então apaga. Não, essa parte você não Ah, bota. Mas ah, escreve aí, filho. Escreve que isso. Cara, mas olha, foi muito desafiador. ai, que Porque legal, cara. Pelo que é eu consigo imaginar direitinho. sim, imagine mesmo, porque assim, é como se, tipo, ele ali Aham, eu contando. imagino eles sentados assim do seu lado tomando um cafezinho. Bote aí agora. Isso, isso. Não, não bote Agora isso tira. não. Não, isso tira. Isso bota. Ai, foi bem assim, fio. E aí o bem assim é pra escrever? Não, fio. Aí eu fico, gente, eu não sei o que é pra escrever, o que não é pra escrever. Olha, deu um nó na minha Ai, cabeça, viu? fofos, Porque era uma tão conversa. vovôs. Eles queriam fazer uma É. conversinha. Só que eu Uhum. não sabia o que ia pro livro, o que eu não tinha, o que tirava Aham. do livro. E aí foi um pouco confuso. Uhum. Mas tem uma curiosidade aí Ah. da psicografia. A gente então já tinha o Universo em Mim, do Águia Branca, o Voo da Águia, do Águia Aham. Branca. Depois veio A Cura Está em Você, do Calil, ok? E aí surgiu o que eu tava viajando em janeiro, em Minas, acho que tava Diamantina, alguma coisa assim. 3 da madrugada, Ah, é sempre assim, né? a Águia Branca me acorda. Aí ele me acordou e eu visualizei ele de novo, ele com 2 senhoras. Aí eu falei assim, gente, essa hora eu nem, nem- Boa eu noite, nem tudo tenho bom? roupa para isso, para essas É. visitas, né? Aí eu falei, oi. Ele falou, e ele assim, sério, ele falou assim, É. eu estou vindo aqui te apresentar as 2 escritoras que vão trabalhar nos próximos livros que só estamos esperando você voltar do seu passeio. E assim que você voltar, você marque dia e hora, porque cada uma vai ditar um livro diferente, uma para as crianças, outra para os Aham. jovens. Aí Aham. eu, sim, muito obrigada, e etc e tal. Vai ser ótimo. Você, assim que E acabar o como é que passeio. dorme depois? A cabeça começa a É. processar, né, e tal. É. Resumo, voltei. Aí eu faço na minha casa mesmo, tem um espaço, né, que eu tenho lá o Congá, etc, dentro da minha casa também, não só lá na Fuca. Aí eu sempre também digo que a Fuca, a matriz está lá em casa, né, porque a gente nasceu no Aham. quarto, né, No quem nasceu no quarto, o quartinho. quarto é É. raiz. Quarto é raiz. Resumo da ópera. Comecei a fazer uma super generosa. Vamos escrever assim. E ela primeiro explicando o conceito dela, né? Pra Quanto você. um papo muito lindinho. A Aham. outra, você acha que só tem Sério. espírito lindo, assim, rindo? Não, tem espírito seco também. É. A outra já começou assim. Aí eu cheguei tipo 8h03, era 8 horas da manhã. Eu cheguei 8h03, 8h04. Quando eu sentei, ela fez assim: estranho, né? Você se atrasar na sua própria casa. Aí eu fiz assim: meu Deus, que horas são? Aí quando eu olhei, Já levei. Já tomei tipo aqui. 4 minutos, juro por Deus. Aí eu fiz assim: a senhora tem razão. Tem toda a razão. Isso não vai acontecer Que de novo, ela. doideira, né? Então, vamos à escrita. Primeiro eu quero te dizer que o meu método, e assim, super professorona, Aham. o meu método começa com o entendimento de que a linguagem precisa. Aí eu. Sim, senhora. Deu Uhum. palestra. Aí eu, sim, podemos agora. Aí eu, Sim, senhora. agora. Vamos, vamos. Então Cara, que foram interessante histórias muito isso. engraçadas. E o 365 Mensagens dos Guardiões foi uma proposta do Águia Branca, Uhum. que pediu que eu resgatasse todas as mensagens dos padês. Ai, Ai, que legal. Eu não É, sabia que era mensagem pros médios era. reais. Achei E que aí fosse eu uma outra. filtrei, desde que começamos até o dia do lançamento, até Que o legal. ano anterior do Ai, poxa, eu fico lançamento. tão triste de não ter conseguido. É, Que aí eu receber a minha se eu entrasse. a sua o quê? Minha O seu mensagem, padê, o seu pois padê. é. Tá vendo? E aí, foi esse trabalho, e aí eu levei muito tempo. Paralelo a isso, eu fui psicografando outros, porque esse não precisava psicografar, que era resgatar. Só que eu tive que, além de resgatar dos registros que eu tenho desde que começamos, eu tenho tudo guardado. E aí, como ele pediu,
Ele falou, é o livro que vai ser ele que ditou, vai ser os 365 mensagens dos Guardiões. Você Uhum. trate de resgatar todas as mensagens, que isso vai ser o nosso próximo Imagina se livro. tivesse jogado fora. Pois é, não, eu não seria Ainda bem que louco, que você ele é já teria dado 3 capricorniana. tapas na cara, né? Vem aqui que eu vou te dar 3 tapinhas Organizada. na cara, pá, pá, pá. E aí eu tive que resgatar as mensagens que eu acho que caberia, porque tem mensagem de Padê que é muito específica Pra aquela para pessoa. aquela pessoa e falar coisas específicas Da dela, do que vida ela tá dela. vivendo dela, que aí Uhum. não cabe. Teriam que ser mensagens que fossem um pouco mais abertas, que aí caberia qualquer Uhum. um lendo. E aí eu peguei isso tudo, fizemos uma revisão ortográfica, alinhamos e, puf, Uhum. mais uma entrega. E nasceu depois, com os infantis, Aham. o Aprendendo com os Orixás, foi o infantil, Aham. e o outro é Diário de Umbanda. Aí depois disso nasceu qual? Tem o tal. Nasceu o O Alma. Alma, é isso que É eu ia o falar, Alma, é o que é a do último, Cacique né? Águia Branca, que é o Sim. último, que é uma trilogia, Aham. né, dele. Você tem E, algum preferido? já que Você, particularmente? não É porque é seu mesmo. bebê também, né? Não, Você sim, tava lá. eu acho que é porque, É, como tem a minha participação de todos, assim, eu tenho um é, carinho por todos, do né, processo. e agora a novidade é que finalizei agora, semana passada, finalizei a psicografia do Magia Cigana. Ih, Já quer, adorei, né? já quero. Já quer. Esse Magia Cigana também. Ah, uma peculiaridade. O Magia Cigana, cada capítulo é ditado por um cigano Ai, que diferente. legal. E é uma Isso é bem estratégia. cigano também, né? Não, mas olha o que que tem por trás. É uma estratégia do Águia Branca. Olha. Porque o Contos do Cativeiro são 36 pretos e pretas velhas. Aham, 365 mensagens dos Guardiões são aham. vários. E agora ciganos, a linguagem da fraternidade. Um Uhum. livro ditado por Sim, por muitos, muitos. por muitos. Foi orientação dele. Ai, E que aí é um legal. modelo que é muito da casa, porque a casa é a fraternidade, um bandismo de caridade e amor. Então, esses livros específicos das entidades, eles são coletivos. Sim. Então, o dos guardiões são coletivos, os pretos velhos coletivos, ciganos coletivos. Então, vamos ver os próximos, né? Mas aí o É. próximo lançamento vai Ai, ser mas eu esse. amei essas histórias, eu amei, porque eu nunca tinha parado pra pensar disso. Isso do Preto Velho, cara, é muito Muito, engraçado. muito, Fia, anota muito. aí. Não, não bota isso não. Não bota isso não. Foi onde eu tive, assim, um dos maiores desafios na Aham, psicografia. Porque eles estavam ali numa conversa, aham, num não papo. E aí eu já bate-papo. não sabia o que que era para escrever, o que que não era. Isso Achei bota, isso tira. maravilhoso. Foi E você isso. tem algum fenômeno mediúnico, assim, que você considera, tipo, ah, esse aqui eu vou guardar no meu coraçãozinho, tipo, esse momento, essa mensagem, esse recado, isso aqui, poxa, Você vou, diz, assim, alguma... algum que você que guarda no coração, assim, porque você viveu várias coisas, mas tem algum que você fala, nossa, isso aqui me emocionou, isso aqui eu lembro do dia, isso aqui eu lembro do que eu senti. Existe algum, assim, que você guarda como favorito, que você contaria, assim, pra alguém? Que eu Você fala, ah, isso aqui contaria. me emocionou, isso aqui eu me senti amado, me senti protegido, não sei, alguma coisa assim. Cara, eu tenho duas histórias, mas não são, assim, muito love story, não. Mas Aham, são de muita reflexão. Uma, logo que eu tinha entrado para Umbanda, que eu tinha uns 17 anos, lá e eu pedi pro Exu, ai, me faz eu passar no pré-vestibular. aham, E aí ele disse para mim, estudou? E aí eu comecei a entender o que que era Umbanda. aham. E isso me fez impacto até hoje. Parece que é moeda de troca, né? Ah, me dá um negócio, tá bom, eu faço, não E é? eu era jovem, então isso até hoje eu carrego essa história comigo, porque é essa lógica, né, que muito erradamente às vezes fazem, né, que eu vou pedir coisas para as entidades e isso fez um sentido tão grande que não é tão assim simples como as pessoas acham, que vou Uhum, pedir, a entidade vai me dar, eu vou dar um agrado, a entidade vai me dar. Isso não uhum. é real. E, E eles nem precisam e, disso. então, essa é uma história dos 17 anos, né? E que na mesma hora ele disse: estudou? Se não Você já estudou, entendeu o aí eu recado. já entendi. Isso foi significativo para minha iniciação Uhum, na Embanda. E com o Águia Branca, né? Essa questão comigo que ele sempre fala, que também é muito sério. Por isso que eu falo que não é uma questão love story. Ah, foi aham, tão emocionante. Não. uhum, Foi de reflexão que eu carrego assim, caramba, como a Umbanda é tão séria. uhum. E foi quando ele disse pra mim assim: você nunca terá benefícios.
Só Uhum. trabalho. Forte. E aí, eu fiquei pensando, caramba, é isso. Porque também não tem moeda de troca, Uhum. mais uma vez, só que aí ele foi, é isso. Você não terá benefícios, porque você tá aqui, Uhum. você vai ter mais. Não. Só trabalho. Trabalho. É isso que você tem. Trabalho. E é o trabalho da sua alma, da sua espiritualidade. É isso que você tem. Uhum. E isso também foi muito impactante, porque às vezes a gente quer ir para a Umbanda para também com um olhar de troca. Eu Uhum. vou porque a minha entidade quer trabalhar, porque o meu orixá está Uhum. pedindo. Isso, ok, mas cara, não é isso, Sim. sabe? E é um olhar que é trabalho. Uhum. E as pessoas às vezes entendem, Vai muito pelo fenômeno, né? Eu tenho muito essa sensação de claro, querem oba-oba, contar de sempre muitas coisas, né? E é como se eu histórias tivesse. extravagantes pra Exatamente. te impressionar. É E você é sempre muito importante, muito protagonista. Não, porque é a minha a entidade. Não, porque quem minha. tá comigo não Ó, eu tenho dorme. uma coisa muito interessante E que eu aí o falo Águia sobre Branca, ele dá isso. muito essa. Muito. Quando ele. Eu acho que é por isso que ele me causa essa sensação intimidadora, assim, Ele porque é. ele. Quando ele chega pra falar, tu fica meio. Sim, ele Caraca. para Que tudo. ele. Aí a mensagem dele é que traz muito essa. Enraiza, né? A Sim, terra, a sim. gente. Tipo assim, gente, E vocês não estão aqui pra sim, brincar. é, A Umbanda é isso, 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 e isso. Aí dá uns 3 tapas na cara que a gente sim, fica, é verdade. sim. E tem coisas que o Águia Branca fala que eu falo, eu super admiro. Que eu fico assim, cara, é tão fantástico. São frases marcantes que eu fico assim. Por Uhum, exemplo, você não está na Umbanda por você, você está por tudo e por todos. E aí ele começa a uhum, diluir isso. E quando você entende esse contexto do maior, sabe? Do uhum, sentido de fraternidade, sabe? Não são só os seus interesses, sabe? É o que é melhor para todos. É melhor para todos? Sabe? E ele faz a uhum, gente se questionar o que, sabe? É bom para todos ou é bom só para você? Cara, você é muito uhum. forte, então para tudo e para E a gente todos. sempre se pega surpreso com o nosso ego, né? De tipo, às É, vezes eu faço umas coisas que é bom pra mim. entende? Aham. Teve uma também que ele, do ano passado, que ele impactou muito essa frase. Viva como um bandista. Hum, Parece simples, mas ele disse: viver já é uma condição de todo mundo, cada um vive do jeito que quer, mas viver como um bandista, só poucos. E aí dá uhum, um outro olhar, tipo, caramba, mas é verdade, porque. E aí ele começa a dar referência de você viver como um bandista, principalmente de você traduzir das suas entidades, dos seus orixás em você, a partir de você. O que uhum, você reflete na vida. uhum, Cara, viver como um bandista. Então a frase ganha uma dimensão que é lógico que quando ele contextualiza, você fica assim, cara, isso é muito grande, isso é muito profundo, isso uhum, é muito lindo, sabe? E aí eu curto muito, admiro muito uhum, essas questões de impacto que ele uhum. causa com Ele frases causa de muito. reflexão, e é isso, sabe? Ele tem falado muito ultimamente na permanência da fé, sabe? A permanência na fé, Uhum, porque bonito estar isso. na fé é vulnerável, mas o permanência na fé, Sim. ela te dá um outro olhar do tipo, independente, né, das ondulações, eu permaneço na fé. E aí ele tem trabalhado Uhum, muito isso, lógico, é simples, mas quando ele contextualiza, isso ganha um corpo, ganha uma dimensão uhum, que você fica assim, cara, mas isso é real, né? Porque e a gente vê, não só pelos visitantes que chegam no terreiro, mas para os médiuns que estão no terreiro. Dependendo do que acontecer na vida, a primeira coisa que o povo se desliga é da religião, é da uhum. Umbanda, é da espiritualidade. Ou então de até culpabilizar, né? De tipo, eu não sou tão protegido quanto eu pensava. Ah, Ou ficar lá sim. na coitada Lante de por que eles permitiram que isso Ah, também, acontecesse também, também, comigo. também. Sim. Por quê? Eu, que sempre me É. dediquei, Tô né? aqui fazendo tudo direitinho. Exato, exato. Aí você também se coloca num lugar, né? É. É complicado. Mas são essas mensagens assim que chega, que eu admiro muito essa direção que o Águia Branca nos dá, Uhum. assim, sabe? E ele é intimidador Ele mesmo, ele é. chega sem risos. Sim, sem Sem risos. risadinha. Teve até uma filha de santo que falou assim: Ah, ele fez uma dinâmica com a corrente. Uma dinâmica muito bonita de reflexão e tal, tal, Uhum. tal. Aí, no final, ele falou, pediu para que se abraçassem. Todo mundo se abraçou. Essa médium abraçou ele.
Aí ele abraçou e sorriu. Aí ela falou, eu vi o sorriso dele. Aí Sim, depois eu ela, consegui ver ela o conseguiu o sorriso. sorriso dele. Aí eu É, até brinquei com ela. Eu falei, é a única, tá? E aproveita, porque são aproveita. poucos São sorrisos. poucos Ele é o caboclo de sorrisos. poucos É, ele é o sorrisos. caboclo de poucos Completamente sorrisos. diferente do Calil, que é. É, não, O Calil é um O fofo, Calil, uma ele já chega delícia. sorrindo, ele já Já tá... chega sorrindo. É diferente, mas é respeitar isso, sabe? Sim, E assim, se você me disser assim, quem você gosta mais? Não não tem tem isso. como, é. Ah, mas não tem Eu penso mesmo. isso nos meus, não tem como Não fazer tem isso. como fazer Não isso, tem sabe? Por como. isso que a mesma coisa dos livros que você perguntou. É. Ah, quais É os que são seus livros? bebês, né? Eu acho que pra gente que é leitor acaba falando, ah, esse aqui me Não, pegou sim, mais e um eu até gosto de pouquinho. ouvir. Ah, eu gosto mais desse. Aí eu sempre É, pergunto, por quê? O que te é. atraiu, né? Mas assim, é bem bacaninha, bem E pra lindo. gente finalizar, o que que é Vamos. Umbanda pra você? Uau. Umbanda pra mim é vida. É a vida em é uma frase também de Águia Branca, que eu Uhum, não tem como beber fora do mestre, aham, do bom professor. É a vida em manifestação de energia. Isso para mim é tão real, e isso é dito por ele. Isso para mim é tão real, eu acredito em tudo que estamos vivendo, nós aqui agora, no nosso dia a dia, enfim, você sozinho, você, enfim, dormindo, você acordado, é a vida em manifestação de energia. A Umbanda é vida. Por quê? Porque a vida é a manifestação em energia. uhum. A Umbanda é vida. Ai, Fabinho, maravilhoso. Ah, eu Obrigada, pela sua adorei! generosidade, pela Imagina, grandiosidade que você é, pela didática, imagina! pelas aulas, por tudo. Eu Eu espero adorei muito que esse compartilhar. episódio, as pessoas, assim, porque eu sou assim, de tipo, tô com insônia, pegando uma prazinha, vou ler um livrinho, de ir Sim, lá, se sim. conectar. Eu espero que esse nosso bate-papo, né, sirva desse Chegue. acalanto para as pessoas Isso, nesses momentinhos delas com elas, momentinhos com de ansiedade, certeza. se conectar com o papinho bom. Obrigada Sim, e que isso sirva por para que as essa pessoas possam refletir generosidade. melhor sobre Umbanda, sobre si, sobre as Sim, linguagens holísticas, né? Porque às sim. vezes acham assim, ai, acho que é complicado essas É, coisas, não é nada. Tudo é possível. E siga a voz da sua alma. sim, Como é importante isso, sim, né? Da gente se reinventar, se ressignificar, né? E entender cada vez mais. E isso é incessante, é um trabalho que sim, não acaba, né? sim, Afinal, a gente está aqui para isso, para entender melhor essa alma que está sim. escondidinha dentro Obrigada, do Fabinho. nosso Eu fiz corpo. questão de te trazer também porque todo o conteúdo que eu já vi sobre isso era aquelas pessoas que justamente um pai de santo queria chegar com aquelas vestimentas, que ia falar, não, Ah, porque eu meu tô Deus, sentindo um então negócio de eu nem fulano ali, vi. porque o seu cameraman tem fulano e fulano não sei o quê, já ia ser uma bagunça. E eu sei que Olha, eu já você... vim nem de Por isso vir que de eu falei, eu estou branco. conversando com o Sentiu, Fábio né? Santini, que ele é múltiplo, ele tem várias coisas, e Ah, obrigada por isso. eu te amo também Também te muito. amo. Acho que o seu carinho, a sua alma tá falando Ai, lindamente no obrigada. programa. E é sobre isso. Compartilhar um pouco da sua visão, que já é bastante para muitas pessoas que querem se encontrar melhor. Sim, Aí entender que é isso, nós somos humanos e a gente está aqui para fazer rede. E essa rede que a sim. gente ouve e fala assim, caramba, isso que foi dito, como é importante, né? E entenda também você o impacto que você está causando em muitas Sim, tô começando vidas. a entender, tô começando a Isso é entender. missão. Isso é Sim, missão, sabe? Às vezes, por mais simples e cômodo que você esteja, não, para mim é tão tranquilo, tão. Mas você não entende a é, dimensão que isso chega do outro lado e sim, que você que está ouvindo isso agora é, receba. Só abra-se, né? sim, Porque a gente não. Ninguém sabe tudo, mas a gente tá aqui para aprender na vida e a gente troca isso. é E é isso. isso. Obrigada, Fabinho. Ah, Beijo, gente. beijo, beijo, Obrigada. beijo. E... Amém.